Olá, meus queridos amigos, um forte abraço para todos vocês. Eu sou Ailton, esse é o canal O Vigilante e estamos vigilantes aqui num assunto importantíssimo, ok? Se o presidente da República sofre, né, uma represália dessa, a gente fica preocupado porque a população é mais vulnerável, né? Então eu quero que você preste bem atenção no que vai ser mostrado aqui e o parecer de juristas. São pessoas que têm entendimento, que conhecem a fundo, né? Certo? A filosofia das leis, né? Então nós vamos conhecer tudo isso. Prepare seu coração para entender. Eu vejo muito perigo nisso, é realmente triste, mas preste atenção no que eu vou mostrar aqui, olha. Banir, né, o chefe do executivo, que eu estou evitando falar o nome, porque está tendo alguns problemas. Então você sabe quem eu estou falando, chefe do executivo, ok? Tá bom? O JB, né? Da internet. Então banir o chefe do executivo da internet é inconstitucional. Quem diz isso são juristas, não sou eu, tá bom? Então vamos ver aqui o que os juristas falam. Juristas comentaram o pedido feito pela CPI da Covid para afastar o presidente, né, de suas redes sociais, ok? Então tá aí, a CPI, aquela CPI que todo mundo ali tem um compromisso com a justiça, né? Ok? Mas realmente eles, né, falam com uma inspiração tremenda. Não, nós estamos moralizando tudo. Ok? Olha bem. A intenção da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, de banir o presidente, né, da República das redes sociais não deve prosperar. Tá bom? De acordo com juristas, olha aí, juristas que estão falando. Ouvidos pelo jornal Gazeta do Povo, o pedido aprovado pela CPI é inconstitucional. Bom, os próprios ministros do STF já pegaram os relatórios do Renan Calheiros, lá da CPI, e falaram que é muito fraco. O que é? É falta de conhecimento, orientação, sei lá, e ele fez um relatório fraquíssimo, certo? Sem pé nem cabeça, uma coisa que não prospera, essa que é a verdade, né? Os próprios ministros do Supremo já falaram isso, ok? Agora os caras vêm aqui, ó, com um pedido que juristas já bateram o olho e falaram, isso é inconstitucional, certo? E é como a CPI queria indiciar o presidente, isso é inconstitucional, ok? Os senadores aprovaram um requerimento para afastar o presidente das redes sociais, né? Após sua live na semana passada, tá? Na ocasião, o presidente citou uma matéria sobre a possível relação entre as vacinas, né? E a AIDS, ok? Ok, mas o presidente, ele não deu a opinião, ele não falou que era assim. Ele leu uma matéria de uma revista. Ora, se tem punição para o presidente, a revista está impune? Se a matéria foi uma matéria aprovada, está no ar, aí está vendendo, inclusive, né? Pode. Por que o presidente não pode comentar? Isso aí já entra o quê? Na liberdade de expressão, né? É uma coisa muito delicada, não é verdade? Mas vamos lá. O pedido foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. No momento, no entanto, né, para o jurista Dário Júnior, tá? Ele é um jurista, então não é um Zé da esquina, ele sabe o que está falando. Então, no entanto, para o jurista Dário Júnior, doutor em Direito Processual, não é aceitável violar o sigilo do presidente da República. Tá bom? É um jurista que está falando.
com a justificativa de preservar a população de falas que seus críticos consideram nocivas. Ok? Seus críticos. Tá certo? É nociva quando o presidente fala, não é nociva quando a revista é vendida. Vocês entenderam? Se uma rede social que é privada, a rede social é uma empresa privada, ok? Resolver banir um usuário, igual o Twitter fez com o Donald Trump, por exemplo, né? Ficamos sem amparo, fica sem amparo jurídico, ok? Agora, se o judiciário vier a tomar uma atitude dessa, ele deverá fundamentar, quem está falando é o jurista, hein? Ele deverá fundamentar de tal forma que comprove que essa utilização das redes sociais está provocando um dano tão grande que precisa ser interditado. Tem que comprovar, não é só achar, né? Precisa ser retirado, ok? Se nem mesmo o cidadão comum pode sofrer uma devassa irrestrita em suas comunicações privadas, ok? Não é aceitável violar o sigilo do presidente da República. Desta maneira, a pretexto de preservar a população de falas que seus críticos consideram nocivas, explicou o jurista. Tá bom? Qualquer discussão é com o jurista. Já Marcos Paulo Fernandes de Araújo, doutor em fundamentos teóricos, certo? Filosóficos do direito, não é pouca coisa, né? Afirmou que o pedido da CPI fere a liberdade de expressão, certo? É o que eu acabei de falar, né? O presidente da República é figura pública e suas transmissões audiovisuais em tempo real são públicas. Se é ao vivo, é pública, né? Sem entrar no mérito das intenções de quem as determinou, não se afigura a menor necessidade de quebra de sigilos. Quebrar sigilo do quê? Se foi uma coisa ao vivo, pública, ok? A fim de que não se destruam provas, dizendo que vai destruir provas. Foi público, está aberto aí para todo mundo, né? Em seus próprios termos, a medida é desproporcional e contraditória, disse o jurista, o professor aqui, ó, certo? Ou as falas do presidente são públicas e notórias, e, portanto, passíveis de gerar o mencionado caos, ou é necessário evitar que se apaguem elementos probatórios, mas aquilo que é público e notório, não carece de comprovação. Vocês entenderam? Uma coisa não pode ser uma coisa não pode ser e não ser evidente ao mesmo tempo, afirmou ele, ok? Outro que se manifestou sobre a intenção da CPI foi Taiguara Fernandes de Souza, professor de filosofia do direito e de ciência política. Ele apontou que a medida seria uma tentativa, olhe isso que ele falou, a medida seria uma tentativa pelo Estado de controlar debates e quais assuntos seriam permitidos ou proibidos. Agora, veja que precedente que abre. O perigo que é, quando o controle passa a ser institucional, estatal, abrimos o precedente perigoso de que sejam os agentes públicos a definir
o que pode ser discutido ou não, ok? Aí chega o ponto até que ele diz o que deve e o que não deve, tá bom? Isso impediria até mesmo, por medo de alguma represália, a discussão científica. Quer dizer, vai ter cientista com medo de discutir um assunto, porque senão eu posso ser criminalizado. E o cientista tem que ter liberdade de expressão para ele poder contestar um assunto, para ele poder acrescentar o assunto, porque os cientistas constantemente estão descobrindo coisas, inventando coisas, então ele tem que ter liberdade. É como o médico. O médico ele vai analisar o paciente. Ele sabe o que usar, o que não usar, que dosagem usar. Então ele tem que ter liberdade para poder agir, para poder trabalhar. E o que a CPI tem feito, se deixar, eles proíbem os médicos. Olha, eles vão ter que conversar com nós e a gente vai dizer que remédio vai tomar. Então a CPI, eu acredito que ela ultrapassou os limites, né? Isso impediria até mesmo, por medo de uma represália, a discussão científica de novas teses, o que é natural nesse tipo de debate. Esse tipo de atitude, na prática, pode ter a consequência de inibir o debate científico por lançar contra uma opinião polêmica os mecanismos investigativos do Estado. Vocês estão vendo? Os cientistas que hoje discutem abertamente um assunto, o cientista ele tem que ter liberdade para ele contestar ou não um assunto ou outro assunto, porque os cientistas estão estudando constantemente e são eles quem desenvolvem tratamentos, medicamentos e tudo mais. Se for cerceada essa liberdade, como é que o cientista vai poder discutir escondidinho no porão para ninguém escutar? Lamentável, né? Isso é contraproducente no curto e médio prazo, destacou o jurista, ok? Então tá aqui, juristas, especialistas que sabem o que estão falando, estão dizendo, né? Porque o presidente, se chegar uma hora aí que o presidente não vai poder falar, então para que vai ter a figura do presidente? Porque estamos chegando nesse ponto, ok? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Vamos analisar, ok? Shalom, um forte abraço, que Deus abençoe a todos e vamos pedir a Deus que o nosso país melhore, precisa melhorar, né? Shalom, um forte abraço, se inscreva no canal, hein?